A graça e a paz, meus queridos e amados em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Marcelo e é com enorme prazer e alegria que eu quero transmitir uma palavra ao seu coração, a palavra para vocês. Que Deus possa abençoar vocês de forma rica e de forma maravilhosa, como Ele sempre está vos abençoando. Amados, eu quero deixar uma palavra ao coração de todos vocês, para vocês que amam ouvir a palavra de Deus e até mesmo aqueles que são adeptos ao cristianismo, que Deus possa abençoar vocês de forma rica e poderosa. Eu quero transmitir uma palavra na carta aos Romanos, carta do apóstolo Paulo, a qual escreve para a igreja de Roma, que se encontra no capítulo de número 7, verso de número 15 até o verso de número 24, que diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço ou acabo fazendo. No verso de número 24, o último verso, vai dizer assim: desvairado, desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ou miserável homem que sou. Amém. Queridos, antes de continuar este sermão, a qual o Senhor colocar ao meu coração, eu quero falar sobre um pouco de um personagem mitológico. Quem nunca ouviu falar da expressão o calcanhar de Aquiles? Sim, o calcanhar de Aquiles. Mas quero trazer um pouco dessa história e depois estarei especificando para vocês o significado dessa palavra, dessa expressão, o calcanhar de Aquiles. Esse personagem ele vai se encontrar em um dos poemas de Homero, ou seja, na Ilíada de Homero ou na Odisseia, um dos grandes poemas, está a história deste personagem. Mas segundo a lenda, segundo o personagem, vai dizer, segundo a história de Homero, um grande poeta, ele vai dizer que certo homem chamado, um homem mortal, chamado Peleu, andando sobre as águas, sobre o mar, ele avistou-se uma grande deusa dos mares, por nome Tétis. Tétis, uma ninfa, uma deusa da mitologia grega. Ao encontrar-se com essa deusa, Peleu se apaixona, fica totalmente apaixonado por ela, e então os dois resolvem se casar, um mero mortal com uma deusa. Na história diz, ou reza a lenda, que eles se casaram, e ao se casar, ela gerou-se ou teve-se uma criança. E quando essa criança nasceu, ela colocou o nome desta criança, do seu filho, o nome de Aquiles. Aquiles nasceu. A sua mãe, a deusa, ficou com bastante medo de que o seu filho ficasse ou crescesse como um homem normal e viesse à falência, viesse a morrer como um mero mortal. Então ela tem uma ideia, ela resolve então ir para o Hades, ir para as profundezas do inferno, aonde se encontrava ali um riacho ou um rio, aonde ela ia banhar a sua criança naquele rio e ele iria se tornar um semideus, ou seja, um homem totalmente invulnerável à morte. Então ela resolve, ela vai até o Hades, até o inferno, pega a sua criança pelo calcanhar. E quando ela segura no calcanhar desta criança, ela mergulha ele ali, naquelas águas. E ao mergulhar, ela tira a criança e a criança então vem para casa. A criança então passa a ser invulnerável na parte de cima do seu corpo, até a parte de cima do teu corpo. Mas, uma observação, o calcanhar da criança que ela segurou era ou permaneceu vulnerável. Então, o seu calcanhar era vulnerável e a parte de cima, por completo, era totalmente invulnerável. Aquiles então é criado pelo seu pai e pela sua mãe,
Aquiles então resolve ser um grande e belo guerreiro. Ele passa a guerrear várias batalhas, várias guerras, por ser um grande soldado, vence todas elas. E os inimigos de Aquiles, estavam preocupados com isso, porque ele não perdia uma batalha, não perdia uma guerra. Então, certa feita, por ele receber vários dardos ou flechadas e espadas em seu corpo, mas não morria, os seus inimigos então descobriram um certo dia, o seu inimigo descobriu um certo dia, que o ponto fraco de Aquiles não era o seu corpo na parte totalmente de cima, mas sim o seu calcanhar. E certo dia, ele lutando, guerreando, o homem pegou a flecha e ao flechar, dar aquela flecha, aquele dardo, apontou diretamente para o calcanhar de Aquiles, aonde Aquiles veio a morrer. Isso se encontra, essa história, na Ilíada de Homero, como eu acabei de dizer, e também no filme de Troia, onde nós encontramos Brad Pitt, que faz esse personagem Aquiles. Pois bem, o significado do calcanhar de Aquiles significa a fraqueza, significa um ponto fraco. E esse guerreiro, ele era invulnerável, porém, o seu calcanhar era vulnerável, e por causa do seu calcanhar, e por causa que a sua mãe não banhou totalmente no rio, ele veio a morrer, contendo então este ponto fraco. Amém. Amados, todos nós temos o calcanhar de Aquiles. Todos nós temos uma fraqueza. Nós, meros humanos, temos a fraqueza em nós. Quando também nós olhamos para a palavra de Deus, o sermão a palavra que eu acabei de mencionar para vocês, o texto do apóstolo Paulo na carta aos Romanos que ele escreve, o apóstolo Paulo está declarando definitivamente que ele também, ele passava sérios momentos, sérias batalhas, sérias guerras em sua vida. O apóstolo Paulo ele menciona que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O apóstolo Paulo, o homem que pregou, que criou, que pregou para vários lugares, que metade do Novo Testamento foi ele que escreveu, seja inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo, o homem que fazia prodígios, sinais e maravilhas, olha só o que ele está dizendo, que ele também tinha uma luta diária, uma luta no seu interior, uma luta dentro dele mesmo. Quando nós olhamos na carta aos Gálatas, capítulo de número 5, o próprio Paulo vai mencionar para nós que existe uma luta constantemente entre a carne e o espírito entre a carne. Uma guerra constante, uma guerra entre o bem e provavelmente o mal, que é o que? Os nossos maus desejos. A luta interior, a luta dentro de nós. Paulo, presta bastante atenção, que o apóstolo Paulo também sofria essas lutas diárias. O apóstolo dos gentios, o homem que recebeu grandes coisas do mundo espiritual, o homem que foi até o terceiro céu, viu coisas grandes, lindas e maravilhosas, um homem que orava a Deus constantemente, o homem que expulsava demônios, o homem que quando olhava para um demônio, o demônio saía porque ele tinha autoridade diante de Deus, porque ele tinha comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo ele tinha a compreensão e a noção que ele também tinha um calcanhar de Aquiles ou pontos fracos, pontos negativos. Amados, o apóstolo Paulo enfrentava grandes e sérias lutas sobre a face dessa terra. E as lutas que o apóstolo Paulo estava enfrentando, aqui ele não menciona a guerra espiritual, a guerra entre ele e o diabo. Não. A guerra que ele está dizendo aqui, a luta que ele está dizendo aqui, como se fosse a guerra, ele não está falando de lutar com Satanás, de lutar com o inimigo das nossas almas, porque a Bíblia diz, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o espírito, não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os espíritos do mal, contra potestades e principados. É isso que a palavra de Deus vai dizer para nós.
Mas o apóstolo Paulo, na carta do capítulo 7 de Romanos, aos Romanos, ele está dizendo que ele enfrenta uma luta muito grande, que é uma luta entre ele, constantemente, contra os seus maus desejos, contra a sua velha natureza. Nós temos que prestar bastante atenção, que em mim, em você, em nós, temos ainda uma velha natureza. Nós, é lógico que pela milagrosa, pelo amor e grandiosa, a grandeza do amor de Deus, que foi manifesto a nós, o Senhor enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Mas este amor realmente foi efetuado em Cristo Jesus, e Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário por mim e por você, e o sangue de Cristo nos libertou da maldição, da escravidão, do pecado, da maldade e do mal. Sim, hoje eu sou livre, você é livre, o apóstolo Paulo também foi livre, pelo poder do Evangelho, pelo poder da palavra de Deus. Mais uma coisa nós temos que entender na palavra do Senhor nosso Deus, que ainda em nós existe uma velha natureza. Ainda dentro de nós, amados e queridos irmãos, existe uma velha natureza que guerreia o tempo todo, que milita o tempo todo contra o Espírito de Deus, que também está em nós. Que também está em nós. Quantas são as pessoas neste exato momento que não buscam a Deus, que não servem a Deus, que não buscam a presença de Cristo Jesus porque diz consigo mesmo: eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir vencer as guerras, não vou conseguir vencer essas batalhas, porque todas as vezes que eu me levanto para buscar a presença de Deus, todas as vezes que eu me levanto para servir ao Senhor, os meus sentimentos, o mal que está em mim surge o tempo todo, então eu acabo fraquejando, eu acabo retrocedendo e não fazendo o bem para Deus, e muito menos para mim. O apóstolo Paulo também enfrentava essas lutas. O apóstolo dos gentios também enfrentava essas batalhas. Mas o mais interessante, que quando o apóstolo Paulo declara aqui, ele não fala do diabo. Não quero aqui fazer uma apologia, ou seja, uma defesa ao diabo, porque ele é o nosso inimigo ferrenho sobre a face dessa terra. Ele não é inimigo de Deus, porque o diabo jamais foi inimigo de Deus, porque ninguém se compara a Deus. Então, se não se compara a Deus, Deus não tem inimigos. Mas o diabo é inimigo da gente mesmo. O diabo é os nossos inimigos. Mas, queridos, muitas coisas erradas que acontecem em minha, na sua, em nossas vidas, muitas vezes nós atribuímos ao diabo, nós atribuímos a Satanás, nós atribuímos ao próprio Satanás, o inimigo das nossas almas, e muitas das coisas que acontecem, eu quero dizer, não é o diabo. Sim, muitas coisas que acontecem, e tem tempestade que nós mesmos construímos. Existem tempestades em nossas vidas que nós mesmos levantamos. Existe tempestade em nossas vidas que nós mesmos causamos e não foi o diabo. Quantas são as pessoas que falam: o diabo fez isso, o diabo fez aquilo? É lógico que o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. É lógico que a palavra roubar, matar e destruir não foi diretamente para ele, mas a carapuça já serve, porque ele veio para isso mesmo, para fazer uma grande carnificina, para derrotar a humanidade, a raça humana, segundo a imagem e semelhança de Deus. Mas o que eu quero dizer é que nós estamos colhendo certos frutos em nossas vidas. Estamos colhendo muitos frutos em nossas vidas. Não foi culpa de Satanás, não foi culpa do diabo. A culpa foi nossa mesmo. Sim, queridos, nós temos que compreender que dentro de nós surgem gigantes. Existem gigantes em nós, que é as nossas falhas, que são os nossos pontos fracos, que são as nossas mazelas, que são os nossos erros, que são as nossas falhas, que são os nossos calcanhar de Aquiles, que é o nosso calcanhar de Aquiles. Nós temos bastante pontos fracos. Então, existe velha natureza dentro de nós, que precisa ser trabalhado. Existe uma velha natureza em nós, que é preciso ser guardado e crucificado na cruz do Calvário, na cruz, como diz a palavra de Deus. Crucificai a velha criatura, crucificai o velho homem. Eu quero dizer uma coisa para mim, ou seja, diretamente a palavra veio para mim, mas eu quero dizer para vocês, que todos
estarão me ouvindo. Você foi liberto pelo poder da palavra de Deus. E esses maus sentimentos, essas más emoções que surgem em você, eles nunca irão sair. Só quando Cristo voltar e buscar a igreja. Sim, enquanto você estiver na terra, você sempre vai estar passando por isso. Você sempre vai estar passando por essas tribulações internas. Eu quero dizer uma coisa, o diabo já foi vencido na cruz do Calvário. Jesus já venceu o maligno, Jesus já venceu o diabo, então o diabo já foi vencido na cruz, você também recebeu poder e autoridade. Agora, querido, você tem que aprender a lidar com as suas próprias emoções. Nós temos que aprendermos a lidar com as nossas próprias emoções, com as nossas próprias fraquezas. Nós temos que aprender a lidar com os nossos pontos fracos, que atrapalham com Deus. Sabe por que muitas vezes nós não buscamos a presença de Deus? Sabe por que nós muitas vezes não temos intimidade com Deus? Porque essa velha natureza me atrapalha com o Senhor. Essa velha natureza sempre está surgindo e eu tenho que dar um basta nisso. Quantos são as pessoas agora que não conseguem buscar a Deus por causa desses pontos fracos, por causa dessas velhas emoções? Mas eu quero te dizer uma coisa, você sim tem poder para isso. Porque existe um fruto e o fruto é o domínio próprio. Sim, existe um domínio próprio, a qual diz a palavra de Deus, que você também pode receber. Esse é um auxílio, essa é uma ajuda do Espírito de Deus, para que possa te ajudar nesta caminhada. Lembre-se, você é mais do que vencedor. Você é mais do que vencedora. Você pode sim vencer o seu conflito diário. Se nós formos analisarmos, fazer uma exegese da palavra de Deus, Paulo ele tinha conflitos internos, conflitos interiores. E Paulo sabia que o diabo foi vencido na cruz do Calvário, mas ele tinha um gigante dentro dele. Ele lutava dentro dele, mas ele sabia que ele não dava brecha para as suas ruins emoções, para as suas más emoções. O apóstolo Paulo entendia que ele sofria grandes lutas e batalhas, e o calcanhar de Aquiles sempre estava com ele, as suas fraquezas sempre estavam com ele, mas mesmo assim, ele não deixava ser vencido pelos maus desejos. Ele não deixava ser vencido pelo mal que estava dentro dele mesmo. Existe um diabo que está fora, e existe também, muitas das vezes, um diabo que está dentro. Quero dizer uma coisa. 1 Coríntios capítulo 11, a palavra de Deus vai dizer, o apóstolo Paulo vai mencionar: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, o que é examinar o homem a si mesmo? É conhecer os seus erros. É conhecer as suas fraquezas. Passe então, neste exato momento, a conhecer as suas mazelas. Passe então a conhecer as suas fraquezas, aonde realmente você está errando com Deus. Procure a conhecer o mal que sempre você está fazendo e comece a trabalhar em cima dos seus erros. Lembre-se que você sempre vai ter coisas ruins dentro de você até a volta de Cristo, mas enquanto Cristo ainda não voltou, é provável que você tenha que buscar a Deus e lutar contra as suas próprias emoções. Lute com as suas próprias emoções, porque você é mais do que um vencedor. Lute contra eles. Sim, lute com as suas próprias emoções. As emoções ruins que te atrapalham com Deus. Ou seja, existem momentos em nossas vidas que nós estudamos tanto sobre o diabo, queremos aprender tanto sobre Satanás, o que ele faz, o que ele pratica. E isso é bom, sim, aprender sobre o nosso adversário. Mas são poucas as vezes que nós estudamos sobre nós mesmos. São poucas as vezes que nós nos policiamos. Nós temos que ter um autoconhecimento, conhecer a nós mesmos. Se nós temos aquela vontade de usar drogas, ou seja, nós temos que dominar. Se nós temos o vício do álcool, nós temos que dominar. Nós tínhamos aquele vício anteriormente, nós temos que dominá-lo. Se existem esses maus desejos que vêm surgir dentro de nós novamente para praticar na homossexualidade, nas coisas ruins que não agradam a Deus, esse é o momento da gente nos conhecermos e autopoliciarmos diante de Deus. Porque se nós deixarmos as nossas más emoções tomar conta de nós, ou seja, as nossas emoções vão se tornar Deus. Sim,
eles irão se tornar Deus. E o Deus que nós adoramos vai ficar de lado. Ou nós adoramos o verdadeiro Deus de Israel, o Deus que está sentado sobre um trono, ou nós adoramos as nossas emoções. E não é isso que Deus quer. Porque as nossas velhas emoções, a nossa velha natureza, vai nos levar para caminhos ruins, para caminhos maus. E até mesmo a morte, tanto física como espiritual. Mas o Senhor Jesus, Ele te ajuda nestes momentos. Faça como aquele pecador e não como o fariseu. Né? O fariseu dizia: Senhor, eu dou o dízimo, eu sou o homem de Deus, faço grandes coisas na tua presença, Senhor. Eu sou um homem justo, sou maravilhoso. Enquanto o outro batia no seu peito e dizia: Senhor, eu sou pecador, eu sou falho. Então, queridos, reconheça a sua falha. Reconheça as suas falhas e fala para o Senhor: Senhor, me ajude neste mal. Senhor, me ajude nesta falha. Senhor, me ajude neste exato momento que estou passando, que é as minhas lutas diárias, as lutas comigo mesmo. E quando você passar a fazer isso, você vai ver que a velha natureza sempre vai ser crucificada e a nova natureza sempre vai estar do teu lado. Mas isso depende de mim e de você. Ou você alimenta a sua carne, os maus desejos, ou você alimenta o Espírito de Deus, que é através das orações. Queridos e queridas, assim como Aquiles da mitologia, o calcanhar de Aquiles, o ponto fraco também nós temos. Paulo também tinha, mas ele sempre orava e buscava a Deus. Quanto mais você busca a Deus, quanto mais você chama a atenção do Senhor, Ele sempre vai te ajudar. Para finalizar, uma palavra de Deus que o apóstolo Paulo recebeu um espinho na carne, estava sendo esbofeteado pelo diabo, pelo mensageiro de Satanás. Ele orava a Deus 3 vezes, a ponto de Deus chegar para ele e falar: a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Lembre-se, nós somos fracos, mas o poder de Deus sempre vai aperfeiçoar em nossas fraquezas. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e que Deus possa abençoar vocês de forma rica e de forma poderosa. E um grande abraço a todos vocês.